tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 8, robótica. E aí, colocou a data? Então, nessa aula, nós vamos precisar de alguns materiais. Olha aí, 2 folhas de papel, pode ser sulfite ou rascunho, mas que dê para usar pelo menos um lado, lápis de cor e tesoura sem ponta. Vou dar um tempinho para que você providencie estes materiais. E aí, separou os materiais? Então, nós sempre conversamos com vocês que a robótica tem 2 frentes, lembram? A montagem e a programação. Montagem é o encaixe das peças e a programação é quando nós damos inteligência aos nossos projetos, quando eles executam o que a gente quer. Mas vocês já pensaram o que é programação? Então, sobre isso que nós vamos conversar nessa aula. Mas primeiro nós vamos retomar a programação sem computador, ou seja, a programação desplugada. Vocês lembram quais são os comandos? Os comandos são bandeirinha verde para início, a seta para cima para frente, vire à esquerda, seta para esquerda, vire à direita, seta para direita. E eu mostrei na aula anterior a linha de programação. É quando nós colocamos os comandos, ou seja, essa linguagem de programação em setas, em ordem para ser executadas. Vamos colocar a programação em prática? Então, agora vocês vão pegar os materiais que eu pedi lá no começo da aula, as folhas, o lápis de cor e a tesoura, e nós vamos criar os cards, ou seja, card em inglês quer dizer cartas. Vocês vão criar os comandos para que vocês coloquem na mesa e vão montando os comandos, a linha de programação, enquanto a gente executa algumas atividades. Então, vocês vão pegar os materiais e nós vamos produzir os cards. Então, agora você vai pegar a sua folha, certo? Nós vamos dobrar. Dobra ao meio, pontinha com pontinha, e faz o vinco, certo? Agora, dobrou assim, você vai dobrar novamente. Pontinha com pontinha, faz o vinco. Ficou assim. Então, agora dobre novamente. Muito bem. Agora, observe que sua folha tem que estar dividida em 8 partes. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Agora nós vamos recortar para formar os nossos cards. Pegue a tesoura, espero que você esteja fazendo comigo. E vamos recortar a nossa folha. Se você não tem tesoura, não tem problema, você pode também, ó, fazer dessa forma aqui, ó, você dobra, você passa bem a unha assim para ficar bem firme, e aí você vai puxando o papel, assim, ó, dessa forma que ele vai cortar. Essa é uma forma que, se você não tiver tesoura, você pode cortar o papel. Vou terminar aqui com a minha tesoura. E o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer o desenho dos comandos para frente, para a direita, para a esquerda, bandeirinha verde, nessas folhinhas, para programar no seu caderno. Vocês vão organizar no seu caderno, na sua mesa, onde você está assistindo essa aula, e você vai colocar em ordem. Então, vocês vão fazer os desenhos que eu vou mostrar na tela, que são bandeirinha verde, seta para frente, esquerda, direita, e vocês vão fazer o desenho. E vocês podem pintar. Nós colocamos algumas cores aqui. Se vocês não tiverem essas cores, não tem problema. Pode usar outra cor ou até deixar sem pintar. Mas se você quiser pintar das cores correspondentes, ótimo. Então eu vou mostrar para vocês os primeiros cards que vocês vão desenhar. Então vocês vão desenhar aí bandeirinha verde e o sinal para frente, para frente. Vou dar um tempinho para que você faça esse desenho. E aí, conseguiu? Então agora você vai desenhar mais 3 comandos para frente. Vamos lá, vou dar mais um tempinho. Muito bem! Agora nós vamos fazer as setas de direção, esquerda e direita. Vou dar mais um tempinho para que você faça. Conseguiu? Mas ainda não acabou. Tem mais 3 setas para frente que você vai desenhar agora. Vou dar mais um tempinho. Conseguiu? Na aula de hoje, nós vamos ter um personagem que vai nos ajudar a desenvolver as nossas atividades de programação. Vamos conhecer quem é? Olá, eu sou o Ludo, o robô Ludobolt. E aí, vocês conheceram o Ludo, nosso personagem? Então, esse é o Ludo. Ele está com uma fantasia em cima do nosso carrinho. Viram que legal? E o Ludo tem um desafio. Observe aí. O Ludo foi fazer um passeio no zoológico e quer visitar os seus animais favoritos. Vamos descobrir quais são os animais? Observe na tela. Nós temos ali escondido. Vamos descobrir quais são os animais?
Então, vamos começar ali. Ih, só um espaço em branco. Olha, ali eu estou vendo um focinho. E ali uma pata. E agora, você já consegue identificar quais são esses animais? Olha, tem algumas patas, alguns pelos. Um já dá para identificar. Vocês já conseguiram reconhecer? E agora? Ah, agora ficou muito fácil, deu para ver uma cabeça. Já conseguiram identificar? E agora sim, nós temos ali 3 animais: o leão, a girafa e o tamanduá. Então esses serão os personagens que vão ajudar o Ludo no desafio número 1. Então, no desafio número 1, nós temos: vamos programar os comandos necessários para que o Ludo chegue até a girafa? Vamos relembrar os comandos? Bandeirinha verde indica o início. A seta azul para frente, vire à esquerda está de amarelo e vire à direita está de roxo, certo? Observe na tela a posição que eles estão. A girafa, o leão, o tamanduá e o Ludo. O Ludo está de costas para vocês. Nós vamos fazer a montagem da linha de programação agora, para que ele chegue até a girafa. Eu vou colocar na tela e depois vou montar aqui. Vocês podem ir colocando aí na mesa de vocês. Bandeirinha verde, para frente, vire à esquerda, para frente, para frente, para frente, para frente. Colocaram essa programação? Eu vou colocar aqui na minha mesa. Olha aqui, eu tenho a girafa, tenho o leão e aqui o tamanduá. E o Ludo está aqui de costas para vocês. Vou montar a minha linha de programação. Se você não terminou, coloque aí. Bandeirinha verde, para frente, vire à esquerda na posição do carrinho, para frente, e para frente. Será que essa programação vai dar certo? Vamos testar? Eu vou aqui apertar no sensor de toque. Só um pouquinho que eu vou ligar o carrinho. Vamos lá? Ih, ele fez outro caminho! O que será que aconteceu? Vamos ver na tela o que aconteceu? Olha ali, nós temos a representação. Bandeirinha verde, para frente, vire à esquerda, para frente. Ih, deu um bug! Nossa! E o que são bugs na programação? Bugs na programação é quando dão erros. Bug em inglês quer dizer inseto. Mas aí ele é usado para representar quando tem um erro na programação. Sabe por que disso? Porque aconteceu isso há muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos. Um computador não estava funcionando. E ele não estava dando certo a programação. E alguém foi verificar o que estava acontecendo de errado. E aí a pessoa viu uma mariposa. E inseto em inglês quer dizer bugs. Aí ele falou: olha, tem um bug, deu um bugs. Aí então eles começaram a utilizar essa terminologia para descrever um erro na programação. Mas o que eu fiz de errado? Quando a gente tem um bug, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a programação e pensar o que tinha de errado, arrumar e testar novamente. Então, vamos programar novamente? Então, observe, ele tem que andar 3 passinhos para frente. Então, eu vou trocar a programação. Aqui eu vou colocar 3 setas para frente e depois ele vai virar. E agora, vamos testar a nossa programação? Vocês conseguiram colocar aí na mesa de vocês, no caderno de vocês, essa programação dessa forma? Vamos testar? Então agora eu apertei no sensor de toque. Olha só! Agora deu certo, ele conseguiu chegar na girafa. Vamos ver na tela como isso aconteceu? Olha lá, nós temos a bandeirinha verde, para frente,
para frente, para frente. Vire à esquerda, para frente, para frente, para frente. E aí, ele chegou. Então, essa é a linha de programação correta, olha lá. Bandeirinha verde, para frente, para frente, para frente. Vire à esquerda, para frente, para frente, para frente. Então, essa é a linha de programação correta. Vamos para o desafio número 2? Então, agora no desafio número 2, observe aí. Monte a linha de programação abaixo utilizando os cards de comandos que você construiu. Então, você vai colocar aí, pegue a cartinha ali da bandeirinha verde, coloca ali e depois 5 cartinhas para frente. Olha lá, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Colocou em ordem aí? Então, agora, nós vamos, observando a linha de programação que foi construída no exercício que vocês acabaram de montar, descobrem qual animal o Ludo irá chegar. Olha aí na tela. Nós temos o Ludo, que ele está marcando ali onde ele está. A girafa, ele já foi, então ele não vai de novo. Já tem um X ali, ó. Vocês estão vendo na tela? Um X, que ele não vai na girafa. E aí nós temos o leão, que está lá marcado com uma seta. E nós temos o tamanduá. Olha ali onde está o Ludo. E onde estão os animais? Com este comando, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, 5 vezes. Vocês acham que ele vai chegar onde? Pense um pouquinho. Será que tá fácil, tá difícil? Vamos testar? Então, olhem aqui, o Ludo está aqui, aqui está o tamanduá, aqui está o leão. E agora eu tô em dúvida, com essa programação, vocês acham que ele vai chegar aonde? Eu acho que vocês já imaginaram. Eu acho que com essa programação ele vai chegar no leão. Será que a gente vai acertar? Vamos ver. Então, vou apertar aqui. Para frente, para frente, para frente. Chegou no leão! E aí, vocês tinham acertado? Tinham acertado, então? Você conseguiu descobrir antes qual animal o Ludo foi visitar? Então, ele foi visitar o leão mesmo. Vamos ver como isso aconteceu na tela? Olha aí. Nós temos o sinal da bandeirinha verde, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Então, ele chegou. E agora nós vamos para o desafio número 3. E agora, qual é o desafio? Você já deve estar imaginando qual é o desafio. Olha aí, observe o caminho que o Ludo deverá percorrer para chegar até o tamanduá. Monte a linha de programação com os cards de comando que você construiu. Olha aí na tela, nós temos o tamanduá e o Ludo. Qual caminho ele deve percorrer? Olha aí que ele está marcado de amarelo. Pense um pouco. Quais são os comandos necessários que eu preciso colocar para que ele chegue até o tamanduá? Então, como a gente tem que começar a programação? Vocês já pensaram? Então, é sempre com a bandeirinha verde. Então, vou colocar a bandeirinha verde, iniciar. Ele tem que andar para frente, para frente. Então, 2 comandos para frente. Para frente, para frente. Ele tem que virar para qual lado? Ele tem que virar para cá. Então, é para a direita. E ele tem que andar mais um para chegar no tamanduá. Então, mais 2 setas para frente, para frente, para frente. Vocês conseguiram pensar assim também? Veja na tela se a sua programação ficou parecida com essa. Olha aí. Bandeirinha verde, para frente, vire à direita, para frente. Vamos testar agora essa programação? Será que vai dar certo? Vamos ver? Então, eu vou apertar aqui no sensor de toque. Aê! Deu certo! Ele chegou no tamanduá. Vamos ver como isso aconteceu na tela? Olha aí.
Sinal da bandeirinha verde, para frente, vire à direita, para frente. Vocês observaram uma coisa interessante? Ali nós temos 2 comandos no mesmo quadradinho da malha. Isso pode? Vocês já tinham pensado nisso? É que no momento de virar à direita ou à esquerda, ele só vai fazer o movimento, ele não vai andar. Então, por isso, nós precisamos colocar o comando para frente para que ele continue andando. Vocês já tinham percebido isso? Então, sobre o que a gente está falando sobre tudo isso? Sobre a programação. E sabe o que é uma programação? Olha aí, os computadores funcionam seguindo um programa. Talvez você já tenha ouvido as palavras software ou aplicativo. Eu vou baixar um aplicativo no meu tablet, no meu celular, né? Um adulto falando isso, né? Vou baixar um software. Isso quer dizer que ele está baixando um programa, alguma coisa para executar no computador. E os programas, eles utilizam uma linguagem de programação. O que é isso? São grupos de comandos para dizer ao computador o que fazer. Vamos ver alguns tipos de programação? Vamos ver ali. Vocês já conhecem essa linguagem, que é a programação em setas, que é uma linguagem de programação em setas, que é utilizada na programação desplugada, que foi o que a gente fez aqui. Mas o carrinho não andou só com as setas, ele precisou ser programado no computador, vocês sabiam? Ele foi programado num programa chamado M-Designer. E esse programa, ele é utilizado para programar o carrinho, né, o kit de robótica Ludobolt. E aí, nesse programa, nós temos a linguagem de programação em blocos. Que é isso? São essas figuras coloridinhas que elas são encaixadas e elas vão criar o comando. Então, aí sim, o carrinho vai executar. Então, é uma linguagem de programação em blocos. Vocês já conheceram 2. A linguagem de programação em setas, que é usado sem o computador, e a linguagem de programação em blocos, que é usada no computador, certo? Mas o que isso tem a ver uma coisa com outra, professora? Eu não entendi. Porque vocês sabiam que os comandos em setas são muito parecidos com os comandos utilizados na programação em blocos? Vamos ver? Então, nós temos ali na tela, uma seta é igual um bloco. Nós temos uma seta para frente que é igual os comandos em blocos. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Nós temos ali o comando da bandeirinha verde e o comando quando for clicado. Eles indicam o início. Nós temos também ali, a seta para frente, azul. E ali esse comando, carro para frente na velocidade 50, duração 3 segundos. A grande diferença entre eles é que no computador a gente consegue colocar a velocidade da nossa montagem, né? Pode ser do carrinho, e o segundo, a duração, porque dependendo da distância eu vou colocar mais tempo ou menos tempo. E esses 2 comandos querem dizer para frente. Nós temos também aqui, vire à esquerda, que nós temos a seta, e também lá no M-Designer nós temos carro virar para a esquerda, e também a velocidade e a duração. E nós temos também vire à direita, que nós temos a seta e carro virar para a direita e a velocidade. Então, observem na tela, nós temos o bloco de programação. Ali, eles estão encaixadinhos. Vamos fazer a relação com a programação em setas? Então, a bandeirinha verde é a mesma coisa que quando a bandeirinha verde for clicado. E ali nós temos 2 comandos para frente, que é a mesma coisa que a seta azul. E nós temos ali carro virar para a esquerda, que é a mesma coisa que o sinalzinho para a esquerda. Agora observe essa linha de programação. Nós temos ali bandeirinha verde, para frente, para frente, para frente, vire à esquerda, para frente, para frente, para frente. E agora eu vou mostrar para vocês como é essa relação.
E agora vamos entender a relação que eu falei para vocês? Nós temos aqui os comandos em blocos que foram impressos, lá a gente copiou do computador e colocou aqui para vocês entenderem. E aqui a linguagem de programação é em setas que nós utilizamos. E agora vamos fazer a relação? Quando eu coloco esse aqui, ó, quando o sinal da bandeirinha for clicado, é a mesma coisa que a bandeirinha verde, mesma coisa. Carro para, daí aqui vai ser carro para frente, só que lá no computador você consegue colocar a palavra frente. É a mesma coisa, ó, seta para frente, carro para frente, seta para frente, carro para frente, seta para frente, a mesma coisa. Aqui nós temos uma diferença. Lá no computador nós temos aqui o espere, que a gente pode dar um tempinho para o carrinho esperar antes de fazer um movimento. Aqui a gente deixou como um espacinho. Aqui, carro virar para a esquerda. Lá no computador vocês conseguem colocar direita ou esquerda no mesmo comando. Aqui eu coloquei um sinalzinho só para representar que é a mesma coisa que esse aqui, virar para a esquerda. Nós temos o espere e novamente nós temos carro para frente, seta para frente. Carro para frente, seta para frente. Carro para frente, seta para frente. Vocês conseguiram entender essa relação? Então, utilizando o comando em setas, nós conseguimos entender como montar a programação lá no computador, no M-Designer, porque eles vão ter essas mesmas lógicas, tá? A lógica da linguagem de programação. Então, agora eu vou mostrar na tela novamente para que vocês consigam entender essa relação. Observe aí. Nós temos o sinal da bandeirinha, que é a mesma coisa que o comando lá do M-Designer, que é quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, a mesma coisa. Ali eu tenho 3 comandos para frente e também tenho 3 setas para frente. Um comando em setas, um comando em blocos, mas eles significam a mesma coisa, dão a mesma ideia, a mesma lógica. Aí, nós temos ali virar para a esquerda e também o sinal da seta para a esquerda. Eles significam a mesma ideia, para que o carrinho execute isso. Só que o carrinho foi programado no computador e depois ele executou aqui e a gente foi representando com os comandos da linguagem de programação em setas. E nós temos ali novamente 3 comandos para frente. E ali no comandos em blocos, nós temos também carro para frente, carro para frente, carro para frente. Eles têm a mesma lógica novamente. Conseguiram entender? Era isso que a gente gostaria que vocês compreendessem, que a linguagem de programação desplugada ajuda a organizar o nosso pensamento para chegar até a programação. Então, essa é a lógica da programação, para que vocês entendam aqui a relação entre os comandos em setas e os comandos em blocos. Lembrando que os comandos em blocos nós utilizamos lá no computador na hora de programar o kit de robótica Ludobolt. Mas por que nós estamos fazendo esse exercício com essas setas? Porque a linguagem de programação desplugada, que é sem o computador, ajuda a entender a lógica por trás da programação. E quando vocês estiverem na escola e puderem utilizar o kit de robótica, aí vocês vão entender esse processo. E aí vocês vão lembrar que esses mesmos símbolos que vocês acabaram de fazer hoje significam as mesmas coisas lá no M-Designer. Aí você consegue programar, você consegue projetar o caminho que você quer fazer utilizando os comandos em blocos, quer dizer, em setas, para depois passar para o comando em blocos lá no computador. Então, vocês conseguiram entender essa relação? Então, mas lembrando que no computador tem outros comandos a mais do que as setas. E esse é um assunto para as próximas aulas. Nós vamos trabalhar mais esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, consigam entender a relação que nós temos entre a programação desplugada e a programação plugada, que é no computador. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!